Bom, meus amigos, vou tratar nesse vídeo de um tema que eu tenho percebido aí durante as aulas e recebo muitas perguntas nos grupos de WhatsApp, do Telegram e no próprio canal do YouTube, que é sobre a possibilidade ou não da venda do imóvel quando ele já está alugado. Eu percebo que é uma dúvida muito comum entre os corretores de imóveis e entre os donos de imóveis, né? Às vezes o proprietário de um imóvel, ele acaba limitando a negociação só para venda, achando que se o imóvel tiver alugado, ele não pode ser vendido, tá? E não é bem assim, tá? Então, de maneira bem curta e grossa, o imóvel alugado pode ser vendido? Pode, com certeza absoluta. Eu estou te dando certeza absoluta que pode ser vendido, tá? Certeza absoluta. Rafael, de onde vem essa tua certeza? Da lei. Não é de achismo, não é de me disseram, não é de me falaram, da lei. A lei de locações, que é a lei 8245 de 91, lá no seu artigo 8º, ela não fala que o imóvel pode ser vendido. Ela fala do pós-venda, dos efeitos da venda do imóvel. Ou seja, se a lei trata do pós-venda, significa que, por óbvio, o imóvel alugado pode ser vendido. É bem isso, curto e grosso, pode ser vendido e ponto. Esquece qualquer coisa que alguém tenha te falado em sentido contrário. O imóvel alugado pode ser vendido, ponto. Artigo 8º da Lei de Locações, ele vai tratar do pós-venda, como eu já disse aqui. Em que sentido? Ele não fala mais do vendedor locador. Ele vai falar do comprador, do adquirente do imóvel. Ele vai tratar dessa pessoa que comprou o imóvel e vai dizer para essa pessoa: olha, comprador, se você quiser, você pode manter o contrato de locação ativo, vigente, perfeito. Ou você pode pedir a desocupação do imóvel, dando um prazo de 90 dias para o locatário sair do imóvel. Você comprador, vai ter 90 dias para decidir se quer que aquele locatário continue no imóvel ou não. E se decidir que não quer mais a locação, você tem que dar 90 dias de prazo para ele desocupar o imóvel. Ou, aí vem a exceção dizendo o seguinte: olha, você não tem escolha, aí você vai ser obrigado, você não vai ter opção de, olha, vou pensar se vou deixar esse locatário ou não no imóvel, se ocorrer o seguinte caso: se estiverem presentes 3 requisitos, o contrato for por prazo determinado, ele contiver cláusula de vigência em caso de alienação, uma cláusula no corpo do contrato dizendo que, caso o imóvel seja alienado, o adquirente tem que respeitar o contrato e que esse contrato esteja averbado na matrícula do imóvel. Então, se esses 3 requisitos forem cumpridos e estiverem presentes, o adquirente, o comprador do imóvel, não poderá retirar o locatário do imóvel. Vai ter que esperar o contrato de locação chegar ao seu final. Então, repetindo, contrato esteja vigendo por prazo determinado, esteja no prazo lá de vigência. No contrato de locação não vem data do início e data do término. Nesse período de tempo é a data de vigência dele, do início e do término. Se ele está por prazo determinado, ainda está dentro do seu período de vigência, contém cláusula de vigência em caso de alienação, estiver averbado na matrícula do imóvel, o adquirente tem que respeitar o contrato. Perfeito? Qual a outra observação que a gente tem que fazer? Em relação ao terceiro requisito, que é estar averbado na matrícula do imóvel, a maioria dos locatários não averba contratos de locação, a grande maioria. Aí eu posso afirmar 100%, porque aí eu tenho esse controle. Aqui no meu escritório, nenhum deles averbou, ainda que eu tenha explicado os efeitos. Óbvio, a maioria não contém cláusula de vigência, porque o locador não quer, o locatário acaba concordando, então não teria lógica por que averbar. Mas ainda assim, os que contêm cláusula de vigência, eu explico ao locatário que ele deve averbar e ele não averba. Faço a minha parte de explicar. Perfeito. Rafael, e se estiverem presentes os outros 2 requisitos e ele não estiver averbado? A regra é, se falta um dos requisitos, o locatário não vai ter direito de ficar no imóvel caso ele seja alienado, salvo se o adquirente, se o comprador do imóvel tinha ciência dessa locação e concordou com ela.
Ué, como, Rafael? Na promessa de compra e venda ou no próprio contrato de compra e venda, pode ter uma parte específica dizendo que o imóvel se encontra alugado e que o comprador ou promitente, comprador, se compromete a respeitar o contrato até o seu prazo final. Rafael, de onde você está tirando isso? Tem um julgamento do STJ, um recurso especial, que eu vou ler aqui para você. É o recurso especial número 1.269.476 do STJ. Eu vou ler só o início, tá? Não vou ler o acórdão todo, não. Diz assim, ó. Direito civil, a ementa. Direito civil, denúncia pelo comprador de contrato de locação ainda vigente, sob a alegação de inexistência de averbação da avença na matrícula do imóvel. O comprador de imóvel locado não tem direito a proceder à denúncia do contrato de locação ainda vigente, sob a alegação de que o contrato não teria sido objeto de averbação na matrícula do imóvel, se, no momento da celebração da compra e venda, tivera inequívoco conhecimento da locação e concordar em respeitar seus termos, tá? Por quê? Aqui o STJ preservou o princípio da boa-fé. O comprador, no ato da compra, diz: tenho ciência da locação e vou respeitar os termos dela, seja no próprio contrato de compra e venda, num e-mail, numa troca de e-mails, enfim, ele se comprometeu em respeitar. Então, ainda que esse contrato não esteja averbado na matrícula do imóvel, ele tem que respeitar. Agora, se ele não tinha ciência dessa locação anteriormente à venda e não concordou com ela, o locatário não tem direito de ficar no imóvel. Perfeito? Então, respondendo, o imóvel alugado pode sim ser vendido e o adquirente, o comprador, ele pode denunciar a locação, desfazer o contrato em até 90 dias do registro da compra, dando 90 dias para o locatário sair, salvo se o contrato estiver vigendo por prazo indeterminado, contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado na matrícula do imóvel. Nesse caso, ele tem que respeitar o contrato até o final, perfeito? Então, pode vender? Pode. Ah, Rafael, mas em relação ao locatário, o que eu tenho que fazer? Em relação ao locatário, você tem que oportunizar ele o chamado direito de preferência, tá? Que é regulado lá no artigo 27 até o 34 da Lei 8245 de 91. O que é esse direito de preferência? Você vai fazer uma notificação para o locatário informando que o imóvel vai ser vendido, informando o preço, forma de pagamento, local onde ele pode examinar os documentos, informando se há ou não alguma ônus reais sobre o imóvel, se pesa alguma ônus reais sobre o imóvel e dando a ele 30 dias para ele se manifestar. Se ele quer aderir àquele contrato, se ele quer adere àquela proposta, compra o imóvel naquelas condições ou não. O locatário tem 30 dias para dizer se quer ou não comprar o imóvel naquelas condições, não é para oferecer contraproposta, são naquelas condições oferecidas pelo locador. Se nesse prazo de 30 dias ele fica silente, ele não fala nada, após os 30 dias, como esse prazo é decadencial, o locador pode vender sem problema algum, tá? Rafael, e se o locador vende sem oportunizar o direito de preferência ao locatário? Ele corre o risco do locatário depositar aquele valor em juízo e mais as custas da negociação, escritura, registro e TBI, e adjudicar o imóvel para si. Ou seja, é uma, entre aspas, uma compra forçada. O locatário compra de forma forçada aquele imóvel. Ou ele pode reclamar perdas e danos contra o locador. Então, assim, se você faz a gestão de um imóvel e ele está sendo posto à venda, e aí você, corretor de imóveis, é o gestor da locação, e se você não fizer isso, você vai ser responsabilizado, de acordo lá com o artigo 723 do Código Civil, você tem que oferecer ao locatário para ele exercer o direito de preferência. Senão você corre o risco do teu locador ter que pagar perdas e danos ou para o locatário ou para aquele adquirente que não vai ficar com o imóvel. Então, se você não oportunizar o direito de preferência para o locatário, você vai prejudicar de uma maneira ou outra o teu locador. E aí vai prejudicar ele, abre as portas para que ele reclame perdas e danos em relação a você. Perfeito? Então, recapitulando e para fechar aqui. Imóvel alugado pode ser vendido? Pode. O comprador tem que respeitar o contrato de locação? Depende. Se esse contrato de locação
estiver vigiando por prazo determinado, quando tiver cláusula de vigência em caso de alienação, estiver averbado na matrícula do imóvel, ou o adquirente tinha conhecimento da locação e se comprometeu a respeitar, ele tem que respeitar esse contrato. Se ele não cumpria um desses 3 requisitos, não tem que respeitar. Em relação ao locatário, oportunizar ele sempre o direito de preferência, é oferecer para que ele compre nas mesmas condições que o terceiro, tá? Feito isso, o imóvel pode ser vendido sem gerar qualquer problema para o locador, para o corretor que está fazendo a gestão do imóvel, tá bom? Então, para fechar, eu vou afirmar de novo. Imóvel alugado pode ser vendido desde que seja oferecido o exercício do direito de preferência para o locatário, tá bom? Se ficar alguma dúvida, manda mensagem para a gente aqui embaixo nos comentários. Se você quiser ser inserido nos nossos grupos do Telegram, que é o Expert em Locação, onde você só tem repositório, onde você só tem material postado, não tem debate, ou no grupo do WhatsApp, que é o Locação Descomplicada, onde a gente debate, coloca dúvidas, discute a locação, me manda uma mensagem também. Eu vou colocar, aliás, vou fazer melhor, vou colocar o link desses grupos aqui nos comentários para você entrar. Estou falando dos comentários aqui no YouTube, tá bom? Então, se você estiver assistindo no Instagram, vai lá no YouTube, Expert em Locação, e entra nesses grupos lá pelos links que eu vou postar, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.